Olá pessoal, meu nome é Tarcísio e nós vamos explicar nesse vídeo a primeira lei de Ohm. Porém, para entender a primeira lei de Ohm, precisamos entender o conceito de três grandezas físicas elétricas, que são: a primeira dela é a tensão elétrica, que é representada pela letra V, alguns representam pela letra U, ou DDP, que é diferença de potencial. Já nós vamos entender. A corrente elétrica, que é representada pela letra I, que de intensidade da corrente elétrica. E resistência elétrica, representado pela letra R. Então eu vou explicar para vocês o conceito de tensão elétrica e as demais colegas vão explicar o conceito de resistência e corrente elétrica. E depois nós voltamos para a primeira lei de Ohm, para entender as relações da primeira lei de Ohm. Vamos falar de tensão elétrica. Para entender o conceito de tensão elétrica, é bastante interessante aquele DDP, né? Diferença de potencial. O que vem a ser isso? Imagine aí um plano, um lugar plano, e uma bolinha. Você pega uma bola e solta logo do ponto A ao ponto B. Essa bola não vai sair do lugar, porque não tem nada que faça com que a bola ande daqui para cá, ou de lá para cá, ou vice-versa. Agora, imagine um inclinado. Aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. Ponto B, quer dizer, aqui não. Se essa bola estiver aqui, por algum motivo, essa bola, ao invés de estar no chão, está aqui, na parte de cima, há uma diferença aqui, uma diferença nessa altura, que vai fazer, a força da gravidade vai fazer com que a bola corra até o ponto B, não é isso? Essa diferença é a intensidade, a diferença da potencial gravitacional, que a gravidade vai fazer com que a bola desça até aqui. Então aí nós temos uma DDP aqui, uma DDP, uma diferença de potencial. Nesse caso o potencial é gravitacional, porque a gravidade que empurra, né? Faz com que a gravidade puxa todas as coisas para o chão, para o solo, né? Para o centro da Terra. Então faz com que a bola desça do ponto A até o ponto B. E na corrente elétrica, e na linha elétrica, nós temos uma coisa bem bastante parecida. Entendido isso, nós vamos aqui. Essa aqui é uma pilha. Nós temos a pilha. O que acontece na pilha? Na pilha nós temos um polo positivo, um polo negativo. Esses polos por dentro da pilha não se tocam. Por algum motivo, um processo químico, no caso da pilha, um processo químico, esse lado da pilha, o polo positivo, na verdade o polo negativo, está carregado mais negativamente do que o polo de cá. Ou seja, todos os elétrons positivos, todos os elétrons, quer dizer, estão centralizados do lado de cá, e o lado de cá tem menos carga elétrica. No caso, a carga elétrica é negativa, né? Os elétrons que se movem para o lado, os elétrons se moveram para o lado de cá, gerando assim uma diferença de potencial nessa pilha. Ou seja, a parte de baixo tem mais elétrons do que a parte de cima. E aí? Porém, como não tem contato entre eles, fica carregado. É como se eu tivesse essa bolinha aqui, e tivesse um obstáculo aqui, ó, impedindo que a bolinha desça. É o que acontece com a pilha. Essa diferença de potencial está guardada. Eu peguei a bolinha, botei aqui em cima e travei ela.
ele está com diferença de potencial e está lá guardado. É o que acontece com a pilha. Tem um processo químico aqui dentro que guarda, não faz com que os elétrons passem desse lado para esse. Por isso, que se eu pegar um fio, um pedaço de fio, condutor de eletricidade, e ligar de um lado do outro para a pilha, os elétrons vão passar do lado negativo para o lado positivo. Esse é o sentido real. Ele vai passar do lado negativo e a pilha vai descarregar. Por quê? Assim como a gravidade tende a equilibrar tudo que estiver para o centro da Terra, mas não passa do chão, por quê? Porque não vai para o centro da Terra, por quê? Porque tem um chão. O chão impede de passar. Então a gravidade joga tudo para a Terra. Assim, os elétrons tendem a se equilibrar. Se eu ligar aqui, vai gerar um circuito. Os elétrons vão passar daqui e vai para cá e a pilha vai descarregar. Pronto. Acabou a diferença de potencial. Você não tem mais nada. Por isso que a pilha descarrega. Então, só a título de curiosidade, aqui dentro da pilha temos um processo químico, onde temos várias chapas de um material e de outro, que tem um líquido, um ácido, que faz com que os elétrons passem de uma chapa para outra e fiquem armazenados. As pilhas geralmente são, a tensão pode ser contínua, geralmente encontrada em pilhas e fontes, ou alternadas, geralmente encontrada na tomada de sua casa. A tomada de sua casa tem um diferencial alternado, uma tensão alternada. O carregador aqui é um exemplo, o carregador de celular, ele pega um elemento que ele pega a tensão da rede alternada, transforma em tensão contínua e abaixa para 5 volts e carrega seu celular. A unidade tem esse nome volts, a unidade de medida de tensão tem esse nome volts por causa de Alessandro Volta, é um italiano, um físico italiano, que foi ele quem descobriu esse processo. Ele fez vários experimentos, é a chamada pilha de Volta. Você pesquisar aí, a pilha de Volta, ele colocou várias pilhas de pedaços parecendo moedas de zinco e cobre mergulhado em ácido e conseguiu gerar uma diferença de potencial do zinco para o cobre. Uma diferença de potencial do zinco para o cobre. E ele ficou muito famoso. Em homenagem a ele, a unidade de medida da tensão elétrica é o volts. O volt. Em homenagem a Alessandro Volta. Então os colegas vão explicar aí o que é resistência e corrente elétrica. E nós voltamos para a primeira lei de Ohm. Olá pessoal, meu nome é Inara, vou explicar o conceito de corrente elétrica. Imagine uma rua de mão única, eu parada aqui e comece a contar quantos carros passam na faixa por um tempo de 1 minuto. Contei e vi que passam 10 carros por 1 minuto. E agora, imagine um fio condutor de eletricidade onde está passando carga elétrica e pudesse contar quantas cargas passam no tempo de 1 segundo, igual vi os carros e pude contar. Entendido isso, vamos ao conceito de corrente elétrica. É o fluxo ordenado de cargas elétricas dentro de um condutor. Assim como nos carros, podemos contar a intensidade de 10 carros por minuto, a intensidade da corrente elétrica é dada pela quantidade de carga que passam no condutor num tempo de 1 segundo. A unidade de medida da carga elétrica é Coulomb. Tempo é dado em segundo.
Intensidade da corrente elétrica é coulomb por segundo, que se dá o nome ampere. Esse nome foi dado em homenagem ao físico matemático francês que fez importantes contribuições para o estudo do eletromagnetismo, André-Marie Ampère. Pessoal, meu nome é Luzinete. Vou explicar para vocês o conceito de resistência elétrica. Imagine aí um tubo de água, no qual essa água está entrando por esse tubo e ela está saindo na mesma quantidade. Imagine agora um outro tubo, a qual essa mesma quantidade de água está entrando, porém nesse tubo e tem obstruções, na qual a água vai sair em menos quantidade devido a essas obstruções. Entendido isso, agora vamos para o conceito de resistência elétrica. Resistência elétrica é a capacidade de um material se opor à passagem da corrente elétrica. Voltando ao exemplo anterior, é como se essa água fosse a corrente elétrica e esse tubo o resistor. Esse resistor impede que a corrente elétrica passe por completa. A unidade de resistência elétrica é o ohm. Ele é representado por esse símbolo aqui. Esse nome é em homenagem ao físico George Simon Ohm, que descobriu as relações da resistência elétrica. Pronto, agora que já sabemos o conceito de tensão elétrica, de corrente elétrica e de resistência elétrica, vamos às relações da primeira lei de Ohm. Então, esse rapaz aqui, foi mencionado, esse George Simon Ohm, ele fez alguns experimentos no passado, que resultaram na primeira lei que leva o nome dele, que é Ohm. O que foi que ele fez? Antes disso, vamos apresentar aqui a representação de resistência. Quando você vê esse tracinho, tipo um dente de serra, significa resistência. E geralmente tensão contínua, ou bateria, é um traço maior, um menor e dois ligamentos. O maior é positivo, polo positivo, o menor polo negativo. Então, o que é que esse rapaz aqui fez, esse carinha aqui, esse físico? Ele, no seu laboratório, fez o seguinte circuito. Ele pegou uma bateria, uma pilha, ligou a uma resistência e mediu através do amperímetro. Aqui ele colocou um amperímetro, que é o aparelho que mede a corrente elétrica, chama-se amperímetro. Então fez algumas constatações. Ele pegou, vamos supor, ele pegou uma pilha de 10 volts e colocou aqui 10 volts e um resistor, na verdade um material aqui no meio, condutor, e ele observou uma corrente. E aí ele foi trocando a pilha, pegou uma pilha de 10, uma de 20, uma de 30, por exemplo, e foi observando o valor da corrente elétrica. Então, vamos botar aqui uns valores análogos. Ele pegou uma tensão de 10 volts, encontrou uma corrente de 2 amperes. 10 volts, 2 amperes. Ele colocou uma de 20 volts, achou 4 amperes. Uma de 30 volts, encontrou 6 amperes. Esse material. Aí ele pegou e trocou esse material aqui, a resistência, botou outro material. E nesse outro material, a relação continuou.
os valores mudaram, mas a relação continuou. Ele colocou uma pilha de 10 volts, encontrou 4 amperes. Uma pilha de 20 volts, encontrou 8 amperes. E uma pilha de 30 volts, encontrou 12 amperes. Então, embora os materiais tenham mudado, a relação aqui continua a mesma. Logo, ele colocou essa relação aqui. Então, a relação aqui continuou. Então, 10 dividido por 2 é quanto? 5. 20 dividido por 4 continua sendo 5. 30 por 6, 5. Ou seja, não importa a tensão que eu colocar em cima de um material resistor, a relação entre a tensão e a corrente vai ser a mesma. Se eu aumento a tensão, aumenta a corrente. Mesma coisa aqui, 10 dividido por 4, 2,5. 20 por 8, continua 2,5. 30 por 12, vai ser 2,5. Então, eu variando a tensão, a corrente varia junto. E ele chegou a essa conclusão, que a resistência é a relação entre a tensão, a divisão, né, entre a tensão pela corrente. E denominou o valor da resistência. Você acha o valor da resistência. Para lembrar disso, é bom lembrar esse triângulozinho, o triângulo da primeira lei de Ohm, onde eu tenho o U na parte de cima, o R e o I embaixo. Então, se eu tiver uma das grandezas, eu posso isolar e achar outra. Se eu isolar o R, eu tenho U sobre I. Se eu isolar o U, eu tenho R vezes I. Se eu isolar o I, eu tenho U sobre R. Então, aí nós fazemos todas as relações da lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Aí nós temos todas as relações, que são R é igual a tensão sobre a corrente, U sobre I. I, que é a corrente, é igual a tensão sobre a resistência, U sobre R. E a mais famosa, a mais fácil de se gravar, que é a tal de a U-Ri. É só lembrar de U-Ri. O U está rindo, um exemplo. Aí você lembra. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. U-Ri. Então, essa é a primeira lei de Ohm. Para exemplificar, nós vamos fazer alguns exercícios. Então, vamos agora a um exercício básico, simples, muito simples. Eu tenho esse circuito, onde eu tenho uma bateria de 40 volts, que passa por um resistor de 20 ohms. Eu quero saber qual a corrente que passa nesse resistor. Qual é a corrente que ultrapassa esse circuito? Então, a gente tem que lembrar lá da primeira lei de Ohm, as relações, né? Eu tenho aqui, eu tenho U, que é igual a 40 volts. Eu tenho R, que é igual a 20 ohms. E eu quero saber o I. Quem é I? Não sei. Eu vou lá para a lei de Ohm, olho no triângulo e isolo o I. Se eu isolo o I, eu tenho a fórmula U sobre R. Vai ser I é igual a U sobre R. Então, eu aplico na fórmula. Bora lá, jogar essa fórmula aqui agora. Então, a gente aplica aqui a fórmula. I é igual a U sobre R. Vamos lá substituir. I é igual a 40 sobre 20. I é igual a 40 sobre 20. Conta 0. 4 sobre 2 é igual a 2. O que? Qual a unidade de medida da corrente? Amperes. Ou seja,
I é igual a 2 amperes. Simples e fácil. Então eu tenho agora outro exercício, só que dessa vez eu não dei o circuito. Junto com interpretação de texto. Vamos lá. Por um resistor foi aplicado uma tensão de 100 volts e verificou-se que passa por ele uma corrente de 5 amperes. E a pergunta: qual o valor desse resistor? Então, assim como na questão anterior, você vai montar o circuito. Você tem uma tensão, uma bateria, um resistor, e aqui eu tenho 100 volts. Esse resistor eu não sei o valor, e por aqui, por esse circuito, circula uma corrente de 5 amperes. Então eu tenho a tensão U é igual a 100 volts, tenho I que é igual a 5 amperes, e R que eu quero saber eu não sei. Volto lá para o meu triângulozinho, triângulo da lei de Ohm, e eu quero saber o R. Se eu segurar o R, sobra quem? U sobre I, ou seja, R é igual a tensão sobre corrente. Então vamos aplicar a fórmula. R é igual a U sobre I. Então R é igual a 100 sobre 5. Logo, o valor da minha resistência é de... O valor da minha resistência é de 20 o que? Ohms. Esse símbolo aqui, que é o ômega. Então pronto, respondi a questão. Então era isso, pessoal. Essa tá aí as relações da lei de Ohm. Agora que você entendeu a lei de Ohm e esse triângulo que é fácil de simples memorização, você isola um ícone, uma grandeza, e através das outras duas você acha a outra. Valeu, pessoal. A título prático, temos aqui uma pilha. Aqui está escrito 9V, né? 9 volts. As especificações dela são 9 volts, 380 mAh. Ou seja, durante 1 hora ela pode fornecer 380 mA. Esse é só um exemplo de que esse assunto está no seu cotidiano. Uma pilha de 9 volts, você acha aí em qualquer lugar. Aqui temos um exemplo de uma fonte. Essa fonte é de 9 volts também. Dá para enxergar aí. 9 volts por 0,6 amperes. Ou seja, ela pode fornecer 9 volts e até 0,6 amperes. A nossa tomada na nossa casa, aqui na região, na Bahia, aqui, na maioria da cidade aqui, é 127 volts alternados. Nesse caso aqui é contínuo, mas esse assunto para é outro assunto, corrente contínua e alternada. O símbolo de corrente contínua é esse tracinho com vários traços embaixo. E o de alternada é um tio. Significa que ela alterna entre positivo e negativo. Mas isso é outro assunto. Isso é outro assunto. A lei de Ohm vale para tanto corrente contínua quanto alternada. Não muda. Temos aqui um exemplo de resistor. Uma lâmpada de carro. Essa lâmpada de carro, ela tem 2 polos. E lá dentro 2 filamentos, tá vendo? Dá para enxergar aí. 2 filamentos. Cada filamento tem uma resistência. Aqui é do estope do carro, né? A lâmpada de freio e a lâmpada de... A lanterna e a lâmpada de freio. Uma mais forte. Você pode ver que a mais fininha é a lanterna, fica acesa.
E quando você pisa no freio, é mais fraca. Uma resistência maior que a outra. Temos aqui um resistor eletrônico, utilizado em som, em caixas de som, etc. Ele tem 10 ohms. Essa letra aqui é a tolerância dele, ou 10 watts, mas não se atente à potência agora. Ele tem um resistor de 10 ohms, está escrito nele. Temos aqui um resistor de 1 mega. 1 mega ohm. O que é 1 mega ohm? Significa que ele tem 1 milhão, um milhão de ohms. Ou seja, esse resistorzinho aqui tem 1 milhão de ohms. Aí, para não escrever, a gente não fala, não escrever geralmente tanto zero, a gente usa a nomenclatura de 3 em 3 é K, que é quilo. 1K é igual a 1000 ohms. 1 mega é 1 milhão. E por aí em diante. 1 tera. Essa nomenclatura é bem parecida na informática. 1 mega, 1 giga, 1 quilo. Então, esse resistor aqui é um exemplo de resistor usado em eletrônica que tem 1 mega ohm. E aqui temos um resistor variável. Você pode olhar aqui, ó, se você ler ele direito. 10K. Essa letra aqui, não se atente a ela agora, não. É 10K. 10 kilo ohm. Ou seja, ele tem 10.000 ohms. Porém, ele é variável. Ele tem 10.000 ohms dessa ponta, de uma ponta a outra. Porém, de uma ponta do meio para as extremidades é variável. Você pode variar mexendo aqui, ó, de acordo com a sua necessidade. Então, é muito usado em volume, né? Você aumenta o volume do som. É isso que ele impede a passagem do sinal elétrico do som. Quando você aumenta, ele deixa passar o som. Então, esses são os exemplos de resistores. Só a título de fixação mesmo, prático, eu vou montar um circuito com esse resistor aqui. Eu medi ele. Ele tem 10,3 ohms. Eu tenho uma fonte ali que, quando eu medi, deu 12. Depois que fechar o circuito, dá 12,1 volts. E nós vamos calcular e ver na prática se a lei de Ohm se cumprindo. Pela lei de Ohm, qual é a corrente que circula aqui? Vamos usar a lei de Ohm. I é igual a U sobre R. Então, bora lá. I é igual a U sobre R. I vai ser igual a 12,1 sobre 10,3. I é igual, na calculadora, 1,1. 1,1 ampere. Então, eu vou montar esse circuito aqui agora e fazer a medição com vocês. Então, aqui eu tenho essa fonte, que ela é uma fonte de 12 volts. Depois que liga no circuito, eu medi, deu 12,1, nós vamos verificar. E esse resistor de 10 ohm, que eu medi ele, deu 10,3 ohm. Então, vamos montar o circuito. Aqui está um aparelho. Esse aparelho é um multímetro. Você pode ver que ele tem medidas de resistência, medida de ohms, de tensão alternada e contínua e de corrente. Então, dependendo da ligação que eu posso fazer, eu posso medir tensão, resistência, tensão e corrente.
Então nós vamos aqui, tá aqui esse resistor aqui, eu vou medir ele. Ele está dando 10.3, como eu falei, né? 10.3 ohms. Então tá anotado, 10.3 ohms. Então eu fiz aqui uma gambiarra. Adaptei uns fios aqui só para fazer essa experiência. Eu liguei em cada extremidade do circuito, fechando o circuito. 2 fios, positivo e negativo. Então eu vou ligar e vou fazer a medida. Botei o multímetro na escala de volts. Botei na escala de volts, vou botar aqui na escala de 20 volts. Pronto. Na escala de 20 volts. Como eu sei que eu tenho 12, 20 é menor que 12. Então eu vou ligar o circuito. E vou fazer a medida. Ele está medindo 12 volts. 12 volts, certo. Então, eu tinha medido, tá dando 12.1, até esquentou aqui a resistência. Eu posso aqui 12 volts, mas o resultado final vai dar o mesmo. Se eu dividir 12 por 10.3, continua 1,16, então vai continuar 1,1. Continua o mesmo valor aqui, as casas decimais. Então agora vamos medir a corrente. Para medir a corrente eu preciso colocar um amperímetro no meio do circuito, um amperímetro. Então vou botar esse aparelho na escala de amperímetro, vou abrir o circuito e botar ele no... A corrente vai passar pelo amperímetro. Então vamos fazer isso. Então aqui, pronto, eu coloquei o multímetro na escala de amperes, na escala aqui de 20 amperes. Pelos meus cálculos vai dar mais de 1 ampere. Então a escala que eu tenho aqui é 20. Abri o circuito, tirei daqui, né? Tá ligado aqui, eu tirei. E agora eu vou, a tensão passa por dentro do aparelho e sai na outra ponta que liga aqui. Foi o que eu fiz aqui no desenho. Então nós vamos agora medir. Quando eu fecho o circuito eu vejo o valor da corrente. Então quando eu fecho o circuito ela dá 1.16. Realmente o que nós calculamos aqui na calculadora, 1.16, que aqui a gente só usou uma casa decimal, deu 1.1. Então é só um exemplo prático de lei de Ohm. Obrigado, pessoal.